tua mesa. Olá, seja bem-vindo a essa plataforma da comunidade do Redentor online de pequenos grupos e que você possa embarcar conosco nessa nova jornada que está diante de nós, que é uma jornada incrível, é uma jornada para dentro de nós mesmos e uma jornada para fora de nós mesmos para contemplar a grandeza de Deus e a bondade de Deus. Para dentro de nós mesmos, porque a gente vai conversar a respeito dos Salmos. Os Salmos, na maioria deles, o salmista expressa das coisas mais profundas do seu coração, dos questionamentos, da vulnerabilidade humana, da realidade da morte, da culpa, do arrependimento, do pecado, mas também da alegria, também da salvação, da esperança, da confiança. E também nós queremos refletir a respeito da grandeza de Deus, da soberania de Deus. O livro de Salmos ele tem basicamente essas duas orientações, uma a respeito de nós e a outra a respeito de Deus. Eu quero convidar você a essa série que nós chamamos de Diálogos com o Pai. Diálogos com o Pai porque a gente quer aprender a nos relacionar com Deus. Como a gente pode se relacionar com Deus? Acho que expressando quem nós somos e também aprendendo mais quem Deus é. O primeiro salmo que nós queremos ver é o Salmo número 1. O Salmo número 1, o salmista destaca a palavra de Deus como sendo aquela que nós devemos ter prazer e satisfação. E ele diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. O salmista ele inicia essa reflexão mostrando o segredo de ser feliz, o que nós não podemos fazer. Ele começa dizendo, olha, existem conselhos por aí, existem conselhos de pessoas que não estão comprometidas com Deus. A esses você não deve ouvir. Ele diz, vocês não devem seguir, ou seja, vocês não devem ser influenciados por esses conselhos. Mas vocês também não devem imitar o comportamento daqueles que estão distantes de Deus e nem se assentar, ou seja, estar junto, participar da vida daqueles que zombam de Deus. Quantas informações, quantas reflexões a gente tem recebido de pessoas que não estão comprometidas com Deus, que não têm a cosmovisão bíblica e, portanto, acabam desviando muitas vezes a gente do olhar para Deus e para a sociedade que Deus deseja que a gente vivencie. Por isso ele diz, olha, feliz é aquele que não segue esses conselhos. Mas aí ele diz algo que é muito importante nós repararmos. Ele diz ao contrário. Quando a Bíblia fala, normalmente a Bíblia faz isso, ele faz um contraponto. Se é assim que as pessoas vivem, essa é a maneira que eu quero que vocês vivam. E esse contraponto, a palavra de Deus diz, a sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. Ter prazer na palavra de Deus. Eu não sei se você tem conseguido ter prazer na palavra de Deus. Mais do que obediência ao ler a palavra, Deus deseja que a gente se deleite na palavra dele. A gente tenha desejo por estar com Deus por meio da sua palavra. A gente ouça a sua palavra. Por isso eu quero motivar você quando você lê a Bíblia, que você não leia a Bíblia simplesmente como história ou como conhecimento ou como informação, mas que você leia a Bíblia sabendo que é a palavra de Deus. Leia a Bíblia sabendo que é o sussurro de Deus, o conselho de Deus para você. Então, quando você vai abrir a palavra de Deus, tenha expectativa, porque é o Deus eterno falando ao teu coração, falando para dentro da tua realidade, falando para dentro da sociedade na qual nós estamos inseridos. Eu quero motivar você a ler a palavra de Deus, a ter essa expectativa desse encontro com Deus por meio da sua palavra. Se você quer ouvir a Deus, dentre tantas vozes que nós temos na nossa sociedade, você precisa parar para ouvir esse Deus eterno que se revelou nas Escrituras. Se nós temos a palavra de Deus, então você deve se deliciar na palavra de Deus. E eu quero chamar a atenção para você nessa imagem que aqui o salmista traz. Ele traz a imagem de uma árvore plantada à beira do rio, falando que esse é aquele que segue os conselhos de Deus. Mas ele também fala de uma imagem da palha que é levada pelo vento e que o caminho dela é destruição. Uma árvore plantada à beira do rio e, por outro lado, uma palha que voa, que ela é levada pelo vento. Olha só que interessante isso. Ele diz que aqueles que confiam em Deus, aqueles que têm prazer na palavra de Deus, é como uma árvore à beira do rio. O que significa ser uma árvore na beira do rio?
Você sabe que mesmo que essa água ela tenha pouca água, ainda que esse rio tenha pouca água, se a gente está na beira, essa árvore está na beira do rio, ela tem raízes profundas e essas raízes alcançam o lençol freático e ela é nutrida, seja nos tempos de maior escassez, de estiagem, ela continua sendo nutrida, porque ela está à beira do riacho. E aqui a Bíblia destaca 3 coisas a respeito dessa árvore que está à beira do riacho. Ela dá fruto no tempo certo, primeira coisa, dá fruto no tempo certo. As suas folhas, elas não murcham e tudo o que ele faz prospera. 3 coisas. Fruto no tempo certo, folhas que não murcham e tudo que ele faz prospera. Olha que palavra, fruto no tempo certo. Aquelas pessoas que confiam em Deus, que têm a sua fé alicerçada no Senhor Jesus, essas pessoas sabem que tudo tem o seu devido tempo. É verdade que a gente perdeu isso. É verdade que a gente consegue comer melancia no inverno, sendo que é uma fruta de verão. E por isso a gente não se dá conta que tudo tem o seu devido tempo. A gente vive numa sociedade em que é movida pelo consumo e pelo prazer. Então nós temos tudo em todo momento, em todo o lugar, aquilo que nós queremos. Mas a vida não é assim. Aquele que confia em Deus sabe que Ele dá fruto no tempo certo. As coisas têm o seu devido tempo para acontecer. E se a gente vive um tempo de dificuldade, um tempo de escassez, a gente sabe que em algum momento a gente vai passar por isso. Tem o tempo certo para o fruto acontecer. E a palavra de Deus lá em João 15 fala que aquele que está ligado à videira dá frutos. Ou seja, aquele que permanece em Jesus dá frutos. Aquele que permanece na palavra dá frutos. E esses frutos têm a ver com bondade, tem a ver com generosidade, tem a ver com os dons, tem a ver com a manifestação do reino de Deus nessa terra. E por isso ele diz mais do que isso, não só dá fruto no tempo certo, como as suas folhas, elas não murcham, porque as suas raízes são profundas. E ao aprofundar suas raízes, eles sempre são nutridos. Quero te desafiar você, querido, que está vendo esse vídeo, a ter as raízes profundas na palavra de Deus. Que você não seja levado por qualquer vento, que você possa buscar nos princípios da palavra de Deus o alicerce suficiente para lidar com as demandas do nosso tempo. As raízes, elas crescem no tempo de dificuldade. Você precisa encontrar nutrientes suficientes para manter vigorosa a sua vida, mesmo pelas estações mais difíceis que nós nos encontramos. Essas raízes precisam estar alicerçadas na palavra de Deus. Você precisa estar se alimentando da palavra de Deus sempre de novo. E por último fala que ele prospera. Tudo que ele faz prospera. Aqueles que confiam em Deus, Deus os abençoa, porque Deus tem grande prazer em abençoar os seus filhos. Tudo que ele faz prospera. Mas os ímpios é diferente. Os ímpios são como a palha e o caminho é a destruição. A palavra de Deus diz que o resultado do pecado, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso o resultado da vida longe de Jesus é a morte eterna. E essa morte eterna, ela já é vivenciada aqui pelo afastamento de Deus, a fonte de todo amor e graça. Mas se você quer viver uma vida com graça, com abundância, com amor, com bondade, é ligado em Jesus. É no relacionamento com Jesus. Esse relacionamento é na sua palavra. Por isso eu quero encorajar você a encontrar suficiência na palavra de Deus. Não sei como é que está a sua vida devocional, não sei como é que está o seu relacionamento com Deus, mas se você quer crescer no diálogo com o Pai, você precisa tirar tempo para ouvir a sua voz na palavra revelada, na Bíblia, e que você encontre grande prazer no Senhor e na sua presença. Que Deus abençoe o seu encontro de pequeno grupo e até o próximo encontro.